Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um devocional sobre a série de Neemias. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro de Neemias, estudar princípios de como enfrentar os inimigos. Como esse capítulo tem muitos princípios, ele vai ser dividido em duas aulas. Hoje nós vamos falar do versículo 1 a 9, tá bom? Os princípios que nós encontramos nesses versículos. Como eu tenho falado para vocês, eu vou trazer os princípios e trazer alguns versículos aqui, mas a leitura completa do capítulo você faz em casa, tá ok? Então, capítulo 6, venha comigo. Meu nome é Felipe Firmino, é um prazer estar aqui com você. Bom, o capítulo começa dizendo o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, mandaram me dizer. E aí começa uma série de acontecimentos. Mas o que me chama a atenção aqui logo no início? Primeira coisa que a gente observa é que no versículo 1 ele diz que as brechas estavam fechadas, não havia brecha nenhuma. E aí, com as brechas fechadas, os inimigos começam estratégias para tentar convencer Neemias de algo. E o primeiro princípio que eu quero trazer para você é esse: feche as suas brechas. Feche as suas brechas. Porque quando nós falamos sobre o mundo espiritual, a gente fala de brechas que deixamos abertas para que o inimigo entre, para que o inimigo venha e arrase com a gente. E o que significa brechas fechadas? É você não ter pendência com ninguém, é você perdoar as pessoas que você deve perdoar, é você acertar as questões financeiras com quem você deve acertar, é você restituir a quem deve restituir, é fazer aquilo que deve ser feito. Só que mesmo assim, quando as brechas estão fechadas, o inimigo de alguma forma ainda vai tentar te atacar. Mas o primeiro princípio que eu trago para você, o primeiro princípio de como enfrentar os inimigos é: feche as brechas. O segundo princípio é: tenha discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual. Porque vejamos o que diz o versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de On. Porém, intentavam fazer-lhe mal. Neemias tinha discernimento espiritual. Os inimigos chamaram ele para um encontro. E ele disse: mas eles intentavam fazer-me mal. Isso só é possível por conta de discernimento. Nós temos que buscar esse discernimento em Deus. Buscar esse discernimento de fazer a leitura das situações e das pessoas. Imagina se Neemias não tivesse esse discernimento. Ele poderia ir a esse encontro e provavelmente ser morto. E é exatamente isso que acontece com a gente em muitas situações. Provérbios fala sobre o homem que não consegue ter o discernimento daquela mulher que tenta arrastá-lo para sua casa a cometer um pecado, a cometer um adultério. E como um pássaro ou como um animal, ele cai numa armadilha. Discernimento espiritual é o segundo princípio para como enfrentar os nossos inimigos. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter esse discernimento e leitura. O terceiro princípio é que nós precisamos compreender aquilo que nós estamos fazendo. Qual é a obra que você foi chamado para fazer? Que obra você está fazendo? Observe só. Por que eu preciso, Felipe, compreender a obra que eu estou fazendo? Porque vejamos o versículo 3. Neemias dá uma resposta a esses homens, a Sambalate e Gesem, quando eles chamam ele para um encontro. E ele diz, versículo 3: enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Olha que interessante. Eu não poderei descer. É importante saber qual a obra nós estamos fazendo para que a gente não aceite distrações. Porque a distração ela é uma grande arma para nos paralisar. Eu acredito que hoje a distração ela se apresenta muito na forma dos smartphones, né?
A gente está o tempo todo conectado, vivemos numa geração hiperconectada, distraída o tempo inteiro. Quando você vê, já perdeu uma hora só rolando a tela do telefone. É ou não é verdade? E se você não souber que está envolvido em uma grande obra, você vai se distrair. O brilho das ofertas vai te seduzir. Chesterton tinha uma frase que ele dizia o seguinte: olha só, ele falava para aqueles que andavam com ele: se a rainha da Inglaterra te chamar para ser embaixador da Inglaterra em qualquer parte do mundo, não rebaixe o seu posto, porque você já é o embaixador dos céus aqui na Terra. Uau, olha essa visão. Ele sabia a obra para que ele tinha sido chamado, ser o embaixador do céu aqui na Terra. Ele orientava as pessoas que estavam sob sua liderança dessa forma. E se nós não soubermos o que nós fomos chamados para fazer, ou o que estamos fazendo, nós vamos nos iludir com as ofertas. Então, a gente vai aceitar cargos que muitas vezes vão nos tirar do foco daquilo que de fato o Senhor tem para a gente. E não se engane, é assim que as coisas acontecem. Um quarto princípio de como enfrentar os inimigos é a consistência e a firmeza de propósito. Porque Neemias recebe esse chamado e ele diz o seguinte: na verdade, o quarto princípio é a prudência espiritual. Terceiro princípio: Neemias recebe esse convite, ele dá a resposta de que está fazendo uma grande obra, e aí, depois, no versículo 3 ainda, ele complementa dizendo: estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque eu cessaria a obra e deixasse a obra e iria ter convosco. Ou seja, olha a prudência de Neemias, uma prudência espiritual. Ele sabia que a obra que ele estava fazendo não podia parar. E isso é uma verdade espiritual. Nós não podemos parar. Às vezes o Senhor comissionou algo a você, ele te entregou uma ideia, ou ele te entregou um ministério, ele te entregou algo. E nós estamos nos distraindo. E nós estamos parando. Mas sabe o que acontece? O mundo é cinético. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo ele está em movimento. Então, quando você para, o mundo continua se movimentando. Você não só fica parado, como você dá marcha ré. Porque você vai para trás. Se você para, você fica para trás. Então, tenha a prudência de que eu fui chamado para algo, eu tenho que terminar essa obra, eu não posso me distrair e eu não posso parar. É a resposta que Neemias dá. Por que eu pararia a obra, desceria e ia ter com vocês? Então, nós precisamos de prudência para enfrentar os nossos inimigos. Outra coisa que nós precisamos, que é agora o quarto princípio, é a consistência ou a firmeza de propósito. Porque o versículo 4 diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Os inimigos de Neemias fizeram convite para ele 4 vezes. Porque geralmente é assim que as coisas funcionam. Né? Alguém chega e fala: vem, vamos ali fazer um negócio, fala: não, eu não vou. E a pessoa insiste. E aí, com aquela insistência, vai te quebrando aos pouquinhos. É mais ou menos aquele ditado, né? Pedra mole em água dura, tanto bate até que fura. E aí você vai cedendo, você vai cedendo. E quando você cede, meu amigo, você abre a brecha para que o inimigo entre. Ou seja, as brechas que já estavam fechadas, agora elas estão abertas para que o inimigo entre e te assole. E talvez isso se encaixe na sua história, talvez isso se encaixe na história de alguém que você conheça. Sabe aquela pessoa que, vamos ali, essa festa aqui não tem nada a ver, não. Vamos, não tem problema nenhum. E você fala: não, eu não vou. Daqui a pouco faz o convite: vamos ali, vamos. Isso aqui não tem nada a ver, tá tudo certo. E você talvez seja firme até na segunda vez. Mas o inimigo tenta a terceira, tenta a quarta, até que você fala: vou lá, né? Tem nada a ver. Isso é normal. Lembrei até de um corinho antigo, um louvor antigo que dizia o seguinte: tem nada a ver, isso é normal, ou coisinha que faz crente se dar mal. E é exatamente isso. Aí a gente cai naquela de não, não tem nada a ver. E o inimigo consegue nos atrair para o território dele. Só que
Por isso que eu estou falando que nós precisamos ter consistência, ter firmeza de propósito, porque quando a gente cede, a gente se afasta daquilo que o Senhor tem para nós. Faz sentido, sim ou não? Outra coisa é que nós precisamos de ter integridade pessoal. Porque vamos ver o que diz Neemias do versículo 5 ao versículo 8. Vamos lá. Primeiro os inimigos vão lá, sabem que as brechas estão fechadas e começam a fazer convites para Neemias. Neemias diz que não vai, porque ele tem uma grande obra, certo? Depois ele diz, por que eu desceria e teria com vocês? Por que eu pararia a obra? Depois, o livro diz que 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido e Neemias deu sempre a mesma resposta. Ele foi firme. Aí olha só o que diz o versículo 5. Como eles viram que os 4 convites não deram certo, eles mudaram a tática de intimidação. Só que Neemias era alguém íntegro. Mas o versículo 5, do versículo 5 a 8 diz, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte. Olha, Neemias, entre a gente se ouviu, e Gésem diz que você e os judeus intentam se revoltar. Por isso você reedifica o muro e, segundo se diz aí fora, você quer ser o rei dos judeus. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, e aí Neemias diz, mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Do teu coração é que você inventa essas coisas. Bom, vamos lá. Eles enviam uma carta para Neemias, uma carta aberta. É importante frisar que naquela época as cartas oficiais normalmente eram enroladas e eram seladas com o lacre oficial de quem enviou a carta. É importante a gente conhecer o contexto. Né? Então, uma carta aberta e sem lacre, ela não era apenas um sinal de desrespeito. Porque se eu quero enviar uma mensagem para você, eu devo enviá-la só para você. Quando eu envio uma mensagem para todos, ou seja, eu vou lá na rede social e publico algo que todo mundo pode ler, isso não só é um sinal de desrespeito, mas também um sinal de crítica aberta. E naquele contexto, sugeria que as informações contidas naquela carta já eram de conhecimento público. E qual era o objetivo dessa carta, Felipe? O objetivo desse documento era exatamente intimidar Neemias a ponto de fazer com que ele parasse os trabalhos. A ponto de fazer com que Neemias suspendesse os trabalhos e fosse conversar com eles, que estavam fazendo o quê? Criando fofocas a respeito de Neemias. E é importante observar o contexto também, porque nessa carta eles sugeriram que Neemias estava se revoltando contra o rei. E se essa sugestão se espalha e Neemias tem o rabo preso, digamos assim, isso se torna uma verdade. Verdade entre aspas. E se isso se espalha como uma verdade, o imperador Artaxerxes, ou o rei Artaxerxes, enviaria as tropas persas. Certo? E olha só como o inimigo é ardiloso, porque no contexto, Judá tinha uma tradição de quebrar alianças com os reis soberanos. Só que aqui no caso de Neemias, não era essa situação. Mas eles aproveitaram de um contexto para criar uma falácia, certo? E quando eles dizem que Neemias queria edificar o muro e queria ser o rei deles, eles estavam falando o seguinte, olha, Neemias quer se fortalecer para ficar dentro dos muros, começar a reinar em Jerusalém e se revoltar contra o rei. Só que Neemias foi enviado para lá exatamente pelo rei Xerxes, pelo rei Artaxerxes, e com prazo para voltar. Ele tinha um prazo de 12 anos, ou seja, Neemias, você vai lá, você reconstrói e volta. Era um relacionamento de confiança. Então, depois da conclusão da obra, Neemias deveria retornar a Suzã. Essas alegações de que Neemias estava fortificando a cidade para se tornar rei violariam essa confiança que o rei Artaxerxes tinha com ele e podiam provocar uma guerra. A ideia dos inimigos era exatamente tentar intimidar Neemias, para que isso criasse uma barreira entre Neemias e o rei Artaxerxes, já que Neemias não tinha ido ao encontro deles. E aqui vem uma grande chave. Quando o inimigo não consegue te distrair, te tirar do seu foco,
ele começa a inventar histórias sobre você. E talvez você já tenha se deparado com pessoas que inventaram histórias a seu respeito. Forte isso, né? Sabe por quê? Porque as pessoas tentam outras táticas, o inimigo tenta outras táticas, e quando não dá certo, ele começa a inventar histórias. E ele tenta fazer o quê? Nos intimidar, e intimidação ela tem a ver com o medo. Mas, meus amigos, meus amados, o medo, ele não é simplesmente um sentimento. A Bíblia nos ensina que o medo não é só um sentimento, mas é um espírito. Por isso, Paulo diz em 2 Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu espírito de ousadia, de poder. Então, o inimigo tem a tática de usar o medo contra nós. Só que aqui a gente precisa ter o quê? Exatamente ter integridade pessoal. Neemias sabia quem ele era e ele não tinha, me desculpa o termo, rabo preso com ninguém. E é importante não ter rabo preso e ter tudo às claras, porque existem acordos que muitas vezes são feitos para que coisas piores não venham à tona. Só que Neemias não temia toda essa ameaça deles aqui, porque ele tinha integridade. Então a resposta dele é: olha, vocês estão dizendo tudo isso aí, mas é do coração de vocês que vocês inventaram essa coisa. Nada disso aconteceu. E Neemias não foi ter com ele. Só que Neemias, ele diz o seguinte, ele diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha que interessante. Neemias ora e diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Esse é o último princípio dessa aula de hoje: oração e fortalecimento. Neemias pede para que Deus fortaleça a mão dele. Por quê? Porque nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro, nós precisamos de fortalecimento de Deus. Então, uma das coisas que nós não podemos ser é sermos arrogantes espiritualmente falando, sabe? Nós devemos ser firmes, batalhar espiritualmente, mas não arrogantes. Existem pessoas, o Bispo JB até brinca, que tem gente que se acha tanto que ele fala assim: esse demônio é tão fraco que eu vou expulsar no meu nome mesmo. E a gente não deve, sabe, ser arrogante espiritualmente. A gente tem que ser posicionado, mas não achar que o inimigo ele é inofensivo. Lembre-se do que diz no livro de Judas. O livro de Judas diz que Miguel, ao batalhar com Satanás pelo corpo de Moisés, não repreendeu o diabo, mas ele disse que o Senhor te repreenda. Isso revela que nós precisamos de socorro, de ajuda e fortalecimento de Deus. Porque é só com o fortalecimento dele que a gente consegue, de fato, vencer os nossos inimigos. Amém? Essa é a aula número 1 do capítulo 6 de Neemias. E na próxima aula nós vamos terminar esse capítulo, tá bom? Então leia o capítulo, estude ele, para que a gente possa trazer aqui os versículos restantes desse capítulo e extrair todos esses princípios que estão disponíveis para nós, tá bom? Fiquem com Deus. E diz aí, se você vai ver essa aula pelo YouTube, diz aqui o que você está achando, comenta os princípios que você conseguiu extrair para que a gente enriqueça esse debate. E se você está aqui ouvindo os áudios, comenta aqui. Acho que eu vou abrir o grupo para que vocês falem um pouco a respeito, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.